Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos ler, queridos, apenas 2 versículos, os versículos 17 e 18. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 17 e 18. Até aqui, queridos irmãos, o apóstolo João vinha nos escrevendo principalmente às suas ovelhas, mas a nós também, a respeito do amor de Deus e de como esse amor de Deus é experimentado por nós, como nós provamos deste amor. Acontece, queridos, que João deixa bem claro que esse amor tão perfeito, tão gracioso de Deus, não deve ser apenas contemplado. Nós não podemos olhar para o amor de Deus e simplesmente ficarmos tão somente maravilhados com esse amor. O que João vem nos dizendo, queridos, é que o amor de Deus deve ser imitado. E uma vez, queridos, que nós entendemos e cremos no testemunho dos apóstolos, que é a palavra de Deus, então nós devemos sim praticar esse amor. Uma vez que nós cremos em Jesus, a maior demonstração do amor de Deus, então nós devemos praticar o amor. Em outras palavras, queridos, o que João vem nos dizendo até o versículo 16 é que nós vivemos a fé quando nós praticamos o amor, e da mesma forma nós praticamos o amor porque cremos em Jesus e cremos no amor de Deus. No entanto, ainda assim, mesmo entendendo que cremos em Jesus e por isso praticamos o amor, olhamos para o amor de Deus, imitamos o amor, ainda assim se levantam no nosso coração muitas dúvidas, muitos dilemas a respeito do coração humano, aparentemente permanecem sem respostas quando nós resumimos a experiência cristã a crer e praticar o amor. E é justamente sobre um dos maiores dilemas do coração humano que João vai falar conosco nesse texto. 1 João, capítulo 4, versículos 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar, clamando a graça de Deus neste momento de pregação da palavra. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a intervenção do Senhor, pedindo a Deus para que o Senhor nos auxilie nesse momento, para que tudo aquilo que nós possamos ouvir da Tua palavra, Deus, venha entrar na nossa mente e coração a ponto de sermos transformados pelo Espírito Santo que em nós habita. Age, Deus, com graça, transforma-nos, nos molda e nos conforma à Tua palavra. Que o nosso coração seja orientado pelo Senhor na identidade que temos de Cristo, em Cristo. E que assim, Deus, nós possamos lidar com os nossos temores. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós, seres humanos, queridos, temos muitas coisas em comum. Muitas esperanças em comum, muitos anseios em comum. Nós temos muitas lutas e muitas dificuldades em comum. Mas poucas coisas são tão comuns para os seres humanos como o medo da morte. Ou melhor,
talvez não o medo da morte em si, mas o medo do que acontece depois da morte. Não foram poucas vezes, queridos, em que eu testemunhei que eu tenho sim medo de morrer, e agora isso vai ficar gravado, para vocês me cobrarem depois. Mas eu não tenho medo do que vai acontecer depois da morte, eu não tenho medo de como vai ser o momento da morte. O que eu tenho medo é da dor que eu vou sentir. Eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos, queridos, quando, visitando aquela que seria a família da minha esposa, né, a minha família, mas não é, na época não era, e tinha uma cachoeira, chamada Cachoeira da Água Morna, e o meu cunhado, que até então não sabia que seria meu cunhado, ele vira para mim e fala assim: Tiagão, é um pulo aqui, 2 braçadas, você já está do outro lado. Eu pulei e não deu tempo das 2 braçadas. Eu afundei, que nem uma pedra. E no que eu afundei, o meu cunhado, que não sabia que seria meu cunhado, porque senão muito provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês hoje, ele foi quem me puxava para cima. O grande detalhe, queridos, eu sou 4 anos mais velho que o meu cunhado. Hoje isso não faz a mínima diferença, mas na época eu era um grande moço de 16 anos, e o meu cunhado, que não sabia que seria meu cunhado, um piá de 12 anos de idade. Então imagina o esforço de um menino de 12 anos de idade para levantar um homem feito de 16 anos. Naquele momento, queridos, eu comecei a pensar no pavor que seria morrer afogado, no pavor que eu senti naquele momento, né? E por causa daquilo eu comecei a ter medo do momento da morte, a dor que eu vou sentir, como é que vai ser, e etc, etc. Mas sempre quando eu falo sobre isso, eu rapidamente explico. Eu não tenho medo do que vem depois. É aquele momento que me causa um pouco de angústia. E por mais que alguns tenham dificuldade em admitir, queridos, o medo da morte e o medo do que vem depois continua sendo um dos maiores temores da humanidade. E eu tenho quase certeza que muito provavelmente seja o medo da morte o grande motivo pelo qual os seres humanos se dedicam tanto nos avanços tecnológicos, nas descobertas da medicina, no cuidado com a saúde, com o corpo, nos esforços em favor da segurança. Todas essas coisas, irmãos, muito provavelmente são motivadas pelo medo que os seres humanos têm naquilo que vem depois da morte. E quando nós somos expostos à barbárie humana, queridos, através da guerra, através do assassinato de bebês, esse medo fica ainda mais aflorado em nós, não é verdade? A incerteza a respeito de como é passar por essa experiência, o que acontece depois, traz aos seres humanos, sejam eles religiosos ou não, uma tremenda insegurança. O que será que existe do outro lado? Será que existe algo depois da morte? Será que existe céu? Será que existe inferno? Será que eu posso fazer um estágio no purgatório? E se essa é uma preocupação constante na maioria dos seres humanos, então muito provavelmente nós estamos falando de uma preocupação extremamente legítima. E se não fosse uma preocupação legítima da humanidade, queridos, a Bíblia não falaria a respeito disso. Mas ela fala sobre isso. E fala bastante a respeito disso.
Muitas vezes, queridos, as dúvidas a respeito da morte e a respeito daquilo que acontece depois da morte sobrevêm aos nossos corações justamente porque os seres humanos não consideram atentamente aquilo que Deus diz a respeito dessas coisas na sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, queridos irmãos, nós nos deparamos inúmeras vezes com essa realidade. O autor da carta aos Hebreus, por exemplo, nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Queridos, existe algo depois da morte. O juízo. Existe algo depois da morte. Céu ou inferno. E nós precisamos encarar essa realidade com muita seriedade, com a mesma seriedade que João encara aqui. A Bíblia é muito clara, queridos, quando ela fala a respeito do dia do juízo. Para aqueles irmãos que estão acompanhando a nossa escola bíblica de quarta, onde nós estamos estudando o livro do profeta Sofonias, sabem muito bem como a Bíblia fala claramente a respeito do dia do juízo, a respeito da morte depois da morte. Trata-se de uma realidade terrível, cheia de pavor, onde Deus derramará toda a sua ira sobre aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador. E não pense você que nós encontramos essa dura realidade apenas no Antigo Testamento. O Novo Testamento usa 12 vezes a palavra inferno. E dessas 12, 11 delas saíram dos lábios de Jesus. Fora todas as outras vezes em que o próprio Jesus faz referência ao julgamento, ou então ao dia do juízo, ou ao dia do Senhor. No entanto, queridos, apesar dessa realidade terrível, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não precisamos temer aquilo que vem depois da morte, nós não precisamos ter medo do juízo, porque a Bíblia nos diz no Evangelho, conforme João escreveu, que quem crê em Jesus não é julgado, já passou da morte para a vida. E é justamente sobre isso, irmãos, que nós vamos conversar na noite de hoje, para nós vivermos os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série na primeira carta de João. Nós precisamos vencer o medo da morte, vencer o medo do juízo. Você não precisa viver com medo daquilo que vem depois da morte. Você pode vencer o medo da morte. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não precisa temer o juízo. Mas para nós chegarmos a essa conclusão, queridos, João vai nos explicar algumas coisas a respeito do amor e a respeito da nossa identidade em Cristo. Diante disso, irmãos, em primeiro lugar, João quer nos mostrar, quer nos demonstrar que o amor é a firme evidência de que Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. No versículo 17, no início do versículo, queridos, João nos diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Como é que nós, seres humanos, falhos, limitados, pecadores, imperfeitos, podemos demonstrar um amor tão gracioso e sacrificial como o amor de Deus? Como? A verdade, queridos, é que nós não podemos. É impossível que os seres humanos pratiquem um amor tão elevado como o amor de Deus, sendo nós falhos e pecadores, como de fato somos. É simplesmente impossível. A não ser
que Deus permaneça em nós e nós permaneçamos em Deus. Se você voltar um pouquinho no versículo 16, você vai ver que é exatamente isso que João está nos dizendo. O fato de permanecermos no amor é a evidência de que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Sem essa permanência em Deus, queridos, seria impossível permanecermos no amor. Sem a permanência em Deus, de Deus em nós, seria impossível permanecermos no amor. E João vai qualificar esse amor no qual nós permanecemos, irmãos. João vai dizer que este amor é em nós aperfeiçoado quando permanecemos em Deus e Deus em nós. A palavra que João utiliza aqui, queridos, para aperfeiçoado, é uma palavra que aponta para uma realidade de completude, para uma realidade de maturidade. Aperfeiçoado, neste caso, neste versículo, não quer dizer aquilo que é perfeito, ou então aquilo que precisa alcançar, ou que alcançou a perfeição. Ou seja, o que João não está dizendo para nós é que quando nós permanecemos em Deus e Deus em nós, o nosso amor passa a ser infalível. João não está dizendo para nós. Não está dizendo isso para nós. Ele não está dizendo que nós não iremos falhar no exercício do amor, ou que dessa forma o nosso amor se torna moralmente perfeito, ou então que nós seremos capazes de amar de forma perfeita como Deus nos ama. Não é isso que João está nos dizendo. O que João de fato nos diz, irmãos, é que nós somos capazes de amar de maneira madura, de maneira aperfeiçoada. Deus nos ama de maneira perfeita, Ele nos ama graciosamente, Ele nos ama sacrificialmente. Amar de maneira madura, queridos, de maneira aperfeiçoada, é amar graciosamente e amar sacrificialmente. Ainda que nós demonstremos as nossas imperfeições para amar, queridos, ainda assim nós somos chamados a um amor completo, a um amor maduro. Eu já falei isso em outras ocasiões, na última pregação. Um amor gracioso e um amor sacrificial é o amor daquele que sabe que não vai receber nada em troca. O amor sacrificial é aquele que sabe que precisa se doar, se entregar, e que muitas vezes sofre por causa disso, para poder servir, para poder abençoar. Por isso, queridos, uma vez que o nosso amor está aperfeiçoado, uma vez que nós amamos e devemos amar de forma madura, isso demonstra que Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. Então, João vai nos dizer aonde isso desemboca. Continuação do versículo 17. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. O que João está nos dizendo, queridos, em segundo lugar, é que a identidade que nós temos com e em Cristo é a razão da nossa segurança no dia do juízo. Quando Jesus foi batizado, queridos, a Bíblia nos conta que o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz dos céus dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer." Em outro momento, quando o rosto de Jesus foi transfigurado em glória na frente dos seus discípulos, no monte da transfiguração, uma voz dos céus disse: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, a ele ouvi." Esses dois textos, queridos, vão nos demonstrar qual era a identidade de Jesus. Jesus é o Filho amado de Deus, em quem o Pai tem todo o prazer. Jesus é o Filho amado de Deus, em quem o Pai
se compraz. E o que João está nos dizendo nesse texto, queridos, é que neste mundo nós já somos como Jesus. Espera aí, pastor, como assim? Não é que nós sejamos perfeitos, queridos. Não é que nós sejamos perfeitamente obedientes como Jesus. Não é que nós sejamos perfeitamente justos como Jesus. Não é que a gente seja Jesus. Mas o que João está nos dizendo, queridos, é que a nossa identidade está firmada na identidade de Jesus. Assim como Ele é, também nós somos neste mundo. A nossa identidade, quem nós somos, está em Jesus. A nossa identidade se encontra em Jesus. Ou seja, se Jesus é o Filho amado de Deus, então nós somos filhos amados de Deus. Se Jesus é o Filho amado de Deus, em quem o Pai tem todo prazer, então nós somos os filhos amados de Deus, em quem o Pai tem todo prazer. E é essa identidade, queridos, que nos traz a razão da nossa segurança, que nos dá confiança no dia do juízo. É o fato de sermos filhos amados de Deus, assim como Jesus, em quem o Pai tem todo prazer. Isso é o que nos traz a razão da nossa segurança, queridos. Nós temos segurança no dia do juízo, irmãos, não por causa de nós, não por causa daquilo que nós fazemos, não por causa das nossas supostas perfeições. Não é por causa da nossa virtude ou religiosidade, ou piedade ou espiritualidade. O que nos traz confiança para o dia do juízo é o fato de que Deus nos ama, assim como ama o seu Filho amado. O que nos traz segurança para encararmos o dia do juízo é o fato de que Deus tem prazer em nós, porque Ele tem prazer em Jesus. Neste mundo, nós somos como Jesus, os filhos amados do Pai, em quem Ele tem todo prazer. É nisso, queridos, que se baseia a nossa segurança. É aí que está a razão da nossa confiança, na identidade que nós temos em Cristo, na identidade que nós temos em Jesus. E como nós podemos ter certeza disso? Como nós podemos ter certeza de que a nossa identidade está firmada na identidade de Cristo? Através do amor aperfeiçoado. Através do amor gracioso e sacrificial que nós praticamos. E é exatamente por isso que, em terceiro lugar, João vai nos dizer que o amor é a cura para o nosso medo. O amor aperfeiçoado, o amor maduro, esse amor gracioso e sacrificial, daquele que encontrou a sua identidade na identidade de Cristo, é a única forma de vencermos o medo, principalmente o medo da morte e do juízo. O versículo 17 nos diz que nós temos algo que todo mundo quer ter: confiança diante de Deus no dia do juízo. O versículo 18 vai nos dizer como nós nos livramos de algo que todo mundo quer se livrar, o medo da morte. Porque no começo do versículo 18, o apóstolo João nos diz assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Com isso, queridos, João não está nos dizendo que o fato de amarmos nos dá o direito de nos achegarmos diante de Deus, dizendo assim: olha aqui, o Senhor sabe que eu sou o cara, que eu amo como ninguém, que eu pratico o amor, então o Senhor tem que me aceitar aí no céu. Não é isso que João está nos dizendo. Não é que nós tenhamos alguma vantagem
diante do justo juiz, porque nós amamos. Não é como se nós tivéssemos alguma carta na manga, algum apelo judicial diante do juiz, para falar assim, olha aqui, eu amo, o senhor tem que me aceitar aí. Nada disso. O que João está nos dizendo, queridos, é que esse amor revela que nós temos a nossa identidade firmada na identidade de Cristo. E termos esta identidade firmada na identidade de Cristo nos leva a vivermos sem o medo do juízo, sem o medo de encararmos o Senhor Deus. Nós, queridos, como filhos de Deus, nós somos aceitos por Deus por causa da nossa identidade com Jesus, por causa da nossa identidade em Jesus. Nós nunca seremos condenados, porque aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm a sua identidade em Jesus, foram aceitos como filhos amados de Deus, em quem o Pai tem todo prazer. Nós fomos aceitos como filhos amados do Pai. Um dos motivos pelos quais os seres humanos têm tanto medo do dia do juízo, têm tanto medo de encarar o Senhor Deus, irmãos, é porque simplesmente não conseguem enxergar Deus como Pai. Todos os seres humanos sem Cristo conseguem enxergar a respeito de tudo o que os seres humanos sem Cristo conseguem enxergar a respeito de Deus. É um justo juiz pronto para condená-los pelos seus pecados. No íntimo do seu coração sabem que estão em rebelião contra Deus e que em algum momento o Senhor irá exercer o seu santo direito e o seu reto juízo. O mundo não tem a sua identidade firmada em Jesus. E por isso eles não conseguem se livrar desse medo do julgamento, desse medo do juízo, desse medo do que vem depois da morte. Eles não estão na presença do Pai. O mundo não sabe o que é viver como filhos amados do Pai. Mas nós não precisamos viver assim, queridos. Nós nem devemos viver assim, porque o Pai já nos aceitou. O amor expulsa o medo, o amor lança fora o medo. Nós vencemos o medo da morte, queridos, porque o amor que nós praticamos é evidência de que nós somos filhos amados e aceitos pelo Pai. E porque nós somos filhos amados do Pai, nós não devemos viver com medo do juízo. Nós não devemos viver com medo daquilo que vem depois da morte. Sabe por quê, queridos? Porque, em quarto lugar, o medo é resultado da falta de segurança na nossa identidade. O medo significa que nós não estamos com a nossa identidade bem firmada. O medo revela que nós não estamos seguros de quem nós somos em Cristo. O medo revela que nós vivemos debaixo do tormento das dúvidas e no tormento das incertezas a respeito das nossas vidas, a respeito de quem nós somos em Cristo. Se nós temos medo, queridos, é porque nós achamos que existe algo em nós, que existe algo no nosso passado, que existe algo no nosso presente, que existirá algo no nosso futuro que pode nos levar a perder a nossa identidade em Cristo. Tudo isso, queridos, início do versículo 18, porque o medo envolve castigo. Se estamos com medo do juízo, se estamos com medo daquilo que vem depois da morte, é porque tem algo no passado que permanece nos assombrando. Se nós vivemos com medo, é porque existe algo no presente que nos assusta. Se nós não queremos encarar o juízo, é porque existe algo no futuro, ou nós imaginamos que existe algo no futuro que nos ameaça. Talvez o maior exemplo da realidade do medo, queridos, a gente encontre
no texto em que nós lemos, em Gênesis 3. Logo depois de desobedecer a Deus, comer do fruto que Deus havia dito para não comer, Deus andando pelo jardim, chamando Adão, a resposta de Adão: ouvi a tua voz, tive medo, me escondi. Desde então, irmãos, a humanidade vive com medo de Deus. Desde então, queridos, aqueles que não creem em Jesus se escondem da doce voz de Deus, fogem do amor do Pai. Queridos, quantas pessoas vivem debaixo de medo por causa de algo que aconteceu há 20, 30, 40, 50 anos atrás? Ou por algo que vem acontecendo agora no presente, ou então porque imaginam que algo pode acontecer no futuro. No entanto, queridos, crer em Jesus nos faz vencer esse medo, porque a nossa identidade não está baseada nas coisas boas que fizemos ou deixamos de fazer no passado. A nossa identidade não está baseada naquilo que nós fazemos agora no presente. A nossa identidade não está baseada naquilo que nós faremos no futuro. Nós não precisamos viver com medo, irmãos. Nós sabemos quem somos, sabemos a nossa identidade, e é na nossa identidade de filhos de Deus que se encontra a nossa segurança. Por causa de Cristo, os nossos passados, os nossos pecados do passado, os nossos pecados do presente e os nossos pecados que acontecerão no futuro foram perdoados. E nós fomos aceitos diante do Pai. As nossas assombrações, as nossas angústias e ansiedades estão cravadas na cruz, porque assim como Jesus, nós somos os filhos amados do Pai. Nós precisamos vencer o medo da morte, do juízo, do julgamento. Nós não devemos viver com medo. Sabe por quê, irmãos? Porque, em último lugar, João vai nos dizer que o medo torna o nosso amor ineficaz. O medo é a ineficácia do amor. O medo torna o nosso amor imaturo. O medo torna o nosso amor incompleto. Não é isso que João nos diz no final do versículo 18? Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. O amor está relacionado, o amor está relacionado ao castigo, irmãos. O medo exclui o amor da equação, porque o medo já é um castigo. O medo supõe que nós estamos sujeitos ao castigo de Deus, ao tormento do inferno, ao medo da condenação de Deus. E esse medo, um tormento que aprisiona o nosso coração, que toma conta da nossa mente, faz com que o nosso amor nunca possa ser um amor maduro. Ele faz com que o nosso amor nunca seja aperfeiçoado. Quem vive com medo, vive travado. O amor paralisa, o medo, quem vive com medo vive travado. O medo paralisa. Ninguém consegue viver com medo, queridos. Ninguém consegue amar com medo. Ninguém consegue trabalhar com medo, ninguém consegue comer com medo, ninguém consegue fazer nada com medo, porque o medo paralisa. Um coração cheio de medo é um coração endurecido. É um coração que não se move. É um coração que não responde à graça. Um coração com medo não consegue amar.
Alguém que vive com medo a respeito de si mesmo, com medo a respeito da sua identidade, com medo a respeito do juízo, ou com medo daquilo que fez no passado, nunca vai conseguir servir e demonstrar amor. Nós precisamos vencer o medo, queridos. Porque se nós tivermos medo, não vamos conseguir amar. Não vamos conseguir servir. Não vamos conseguir demonstrar o amor de Deus por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta. Precisamos vencer o medo. Por isso, concluindo, queridos, vença o medo. Vença o medo da morte. Vença o medo do seu passado, vença o medo do seu presente, vença o medo daquilo que virá no futuro, vença o medo do juízo. Você não precisa viver com medo se a sua identidade está em Cristo. Preste bem atenção. Se você não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então, o que eu mais quero é que você saia daqui morrendo de medo. Se você não crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero que você saia daqui com medo do passado, com medo do futuro, com medo do juízo, com medo da morte. E ao provar de todo esse desespero, de todo esse medo, que então você olhe para os seus pecados, se arrependa e crê em Jesus, para que a sua identidade esteja em Cristo. Isso porque, irmãos, se a nossa identidade está firmada em Jesus, então o medo não pode ser mais o nosso companheiro de desventuras. Se boa parte da humanidade tem medo da morte, medo do dia do juízo, daquilo que vai acontecer depois da morte, você não precisa viver assim. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você está livre do castigo. Você está livre da condenação que virá como resultado da santa ira e do justo juízo de Deus. Você foi aceito como filho amado de Deus. Você é aquele em quem o Pai tem todo o prazer, assim como Jesus. Não há condenação para você, não há tormento para você, não há castigo para você, porque a sua identidade está firmada em Cristo. Jesus é a sua âncora nesse vasto oceano de medo, de tormento em que a humanidade vive. Jesus é a âncora que dá segurança ao barco da nossa vida. Se você quer vencer o medo, então crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Firme a sua identidade nele e confie que nisso você foi aceito como filho amado do Pai. Quando você se sentir com medo, pregue essa verdade para o seu coração. Quando o medo da morte assombrar a sua mente e o seu coração, pregue essa verdade para você mesmo. Quando o medo do juízo assombrar os seus pensamentos, pregue para você mesmo: eu fui aceito como filho amado do Pai, por causa de Cristo. E assim, viva essa confiança diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso coração. Deus Pai, o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor, Espírito Santo de Deus, que habita em nós, conhece o nosso coração.
O Senhor conhece os mais profundos medos que nos assombram. Seja o medo do passado, seja o medo do futuro, ou o medo do juízo que virá. O Senhor conhece tudo isso. E é justamente por isso, Deus, que nós clamamos para que o Senhor opere em nós com graça. E que esta verdade da Tua palavra venha encontrar morada na nossa mente e coração, para que mesmo quando nós nos vermos assombrados pelo medo do juízo, pelo medo da condenação, pelo medo dos tormentos do inferno, Deus, que o Senhor nos faça enxergar a realidade de que somos Teus filhos, que o Teu Santo Espírito que em nós habita, nos confirme a verdade que somos Teus filhos, para vivermos seguros, Deus, seja agora no presente, seguros mesmo apesar do nosso passado, seguros a respeito do nosso futuro. Age, Deus, com graça nos nossos corações, age, Deus, com graça na nossa mente, para que o tempo todo a identidade que temos em Cristo seja afirmada e confirmada pelo Senhor, de que somos Teus filhos, filhos amados, aceitos na Tua presença, por causa de Cristo. Age, Deus, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Deus, age, Deus, na vida daqueles irmãos e irmãs que estão assistindo essa mensagem. Que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos faça vencer o medo da morte e o medo do juízo. Deus, que nós não temamos aquilo que vem depois da morte, porque estamos confiados em Cristo, porque a nossa identidade está em Cristo. Age com graça, nos consolando, nos confortando e nos encorajando ao amor, porque vencemos o medo em Cristo. É isso que nós te pedimos. Clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê uma excelente semana. Deus, nós clamamos pela intervenção do Senhor nos conflitos na Ucrânia. Deus, que o Senhor haja no coração de governantes, que o Senhor haja no coração dos poderosos deste mundo, para que reconheçam o Teu senhorio, a soberania que o Senhor exerce, a realeza do Senhor dentre as nações. Age, Deus, com graça sobre papais e mamães na Colômbia, para que mesmo que o assassinato de bebês legalizado, Deus, que o Senhor haja no coração deles, para que eles não optem por esta saída maligna. Deus, que o Senhor conceda graça à Tua igreja em todas estas nações. Deus, que o Senhor conceda graça à igreja do Brasil, para que nós vivamos o testemunho de que somos filhos amados do Senhor. E confiados nisso, possamos viver sem medo, dispondo-nos, Deus, a amar. E que em tudo isso, a glória do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor incomparável